Oi, gente, vamos começar daqui a pouco o Saber Infinito. Estou esperando a doutora Natália Pasternak entrar. Oi, Natália. Boa noite, Tudo tudo bem? bom? Estamos nos encontrando muito, né? Muito, mas pelo menos a gente consegue contribuir um pouquinho, né? Tá Pelo menos a gente está difícil, fazendo coisa. Tá estamos difícil. tentando, Tudo bem com né? você? Tudo bem, e você? Tranquilo. Estamos tentando entender o que está acontecendo, Natália. E é por isso que a gente está aqui no Saber Infinito da Casa do Saber, onde a gente vai discutir ciência e política. E aí, não podia deixar de ser, né, Natália? O que está acontecendo? Vamos começar com a vacinação no Brasil? Ela deu uma parada, deu uma avançada, está parecendo avançar de novo. Como é que está a nossa situação? Ainda está lenta, né? A gente está realmente com bastante gargalo de produção, de importação. O problema na Uhum. Índia agora complica bastante a situação do Brasil também, porque a Índia deve reter as exportações para reter as doses para eles nesse momento difícil que eles estão passando, e a gente ainda tinha uma entrega de 8 milhões de doses da AstraZeneca que deveriam vir do Sérum na Índia, então a gente não sabe se vem, se não vem, né? A gente está com o atraso habitual, né, da AstraZeneca, que tem um gargalo de produção,
E a gente está com as entregas aí do cronograma, então, da Coronavac, que também teve alguns atrasos, agora parece que já está recuperando o ritmo. Então, a gente vai aos soluços, né? A gente vai devagar e vai soluçando, né? Uma hora melhor, outra hora cai de novo. E eu acho que realmente pegar no tranco, pegar o ritmo mesmo, vai ser só no segundo semestre, quando a gente tiver uma entrega mais consistente de doses e com a chegada das doses da Pfizer, da Janssen. A gente começa a receber Pfizer agora, mas são poucas doses. Receber em quantidade vai ser no segundo semestre. E daí eu acho que a gente desafoga, né? Eu acho que a gente daí deve entrar no ritmo. 1 milhão de doses parece que estão chegando da Pfizer, né? Isso. Que é muito pouco no mar de pessoas que a gente precisa vacinar. Eu queria falar sobre muita coisa contigo hoje, né? Sobre pandemia, sobre CPI da pandemia, sobre vacinação. Mas vamos começar, né, falando sobre o que está acontecendo na Índia. Eu tentei entender quais são as diferenças desse novo surto na Índia. A Índia estava controlando a pandemia até determinado momento. E, de repente, a situação... Eu conversei hoje com um colega meu da Índia, e que é um cara muito ponderado, viu, Natália? É um cara que tem pouca... É um historiador, enfim, não é exatamente um cara que entende de vacinação, mas ele estava desesperado. Ele é da região de Nova Delhi, estava desesperado. O que aconteceu na Índia? O que essa pandemia nos guarda nas esquinas, que às vezes nos dá esses sustos tão enormes? Os crematórios estão colapsando na Índia. O número de mortos é impressionante. O que aconteceu de uma hora para outra? Será que foi de uma hora para outra, né, Michel? Eu acho que quando a gente olha para a situação da Índia, a gente fica com essa impressão de que foi de uma hora para outra, mas eles sempre tiveram um problema sério de subnotificação de óbitos, isso mesmo fora de pandemia. É um país que tem problemas para notificar óbitos. Em geral, a notificação deles já é baixa, em torno de 20%. Então, numa pandemia, eu imagino que esse sistema de notificação deve ter ficado ainda mais prejudicado e sobrecarregado, e eles não estavam dando conta de notificar. Então, eu acho que é uma situação que vem escalando já há tempos, mas, de repente, ela apareceu de uma forma que foi impossível ignorar, porque quando você começa realmente a empilhar corpos, não dá mais para fingir que não está acontecendo ou para dizer que você não viu. Mas eu acho que dificilmente é uma situação que aconteceu de repente. Eu acho que ela apareceu de repente. Ok. Interessante isso, não é? Porque eu queria saber se há alguma variante específica na Índia, mas antes disso, o que você está me dizendo é que nós estamos tendo o resultado de subnotificação. Na verdade, o que está acontecendo não é um elemento repentino, mas é um processo que tem a ver com um tipo de política, né? Eu fico pensando, e pode ser que eu esteja exagerando, Natália, mas dos 3 grandes países no mundo que elegeram candidatos de extrema-direita, o Brasil, que a gente sabe quem os Estados Unidos, Donald Trump, e a Índia, com o Modi, os 3 tiveram o mesmo problema, que é a relação entre subnotificação e exclusão de casos, né? São os 3 grandes países que elegeram candidatos de extrema-direita que, em algum sentido, acharam ser possível esconder os resultados da pandemia e, de uma hora para outra, tiveram que se ver ou queimando corpos ou numa situação terrível, como, por exemplo, da Califórnia, ou numa situação terrível, como, por exemplo, de Manaus, no Brasil. Você acha que tem relação? Eu acho que pode ter, acho que você com certeza entende mais dessa área de política do que eu, mas com certeza governos de extrema-direita que têm um viés negacionista, eles vão tender a ter uma atitude negacionista também em relação às medidas preventivas, à ciência. A gente tem alguns paralelos interessantes que aconteceram na Índia, no Brasil e nos Estados Unidos, apesar de que a Índia teve alguns
lockdowns, né? Eles fizeram algumas medidas preventivas com muito mais ênfase até do que Brasil e Estados Unidos na época do Trump. Então, eu acho que nesse sentido, pelo menos eles tentaram implementar algumas medidas de segurança que aqui a gente nem tentou. Mas eles têm também toda a tradição de curas milagrosas, a cloroquina também apareceu por lá, assim como apareceu aqui e nos Estados Unidos. Então, acho que tem alguns paralelos. E quando eu falo da subnotificação, é claro que não foi só isso, né? A gente tem também, se você olhar como que a Índia se comportou durante a pandemia, teve também lockdowns e liberações. E nessas últimas liberações, a gente pode ter tido, sim, um grande número de aglomerações, de falta de respeito às medidas preventivas e surgimento de variantes, como acontece em qualquer local onde a pandemia está descontrolada. Então, quanto mais o vírus circula em ambientes, principalmente com alta densidade demográfica e grande circulação de pessoas sem medidas preventivas, maior a probabilidade do vírus sofrer mutações e dessas mutações trazerem alguma vantagem para ele. Então, criando essas variantes que são mais contagiosas ou que têm escape de vacinas. E isso certamente aconteceu no Brasil e aconteceu na Índia também, como é de se esperar, pela evolução normal do vírus. Isso é completamente esperado. A seleção natural faz o seu trabalho. A gente ainda não sabe exatamente se há uma variante que foge das vacinas na Índia, não é isso? A gente ainda está começando a entender essa variante. Sim, ela está sendo estudada agora e logo a gente deve ter respostas de como que as vacinas se comportam diante dessa variante. Mas que existe uma variante lá que já foi identificada, isso a gente sabe. Agora é estudá-la para ver realmente o quanto ela é mais contagiosa, o quanto ela escapa de vacinas, como a gente fez para as outras. Legal. Gente, tem muita gente querendo fazer perguntas. Eu vou fazer as perguntas para a Natália no final, então vão colocando aqui embaixo, mas deixem para fazer isso mais para o final, para eu poder não deixar ninguém de fora. Natália, vamos falar um pouquinho. Eu tenho acompanhado os seus comentários no Twitter sobre a Anvisa e sobre a Sputnik 5, né? E parece que está dando uma cambalhota a situação, né? Eu tenho acompanhado não só você, mas uma série de cientistas, e que até hoje à tarde a situação parecia que estava muito compreendida. Mudou alguma coisa? Parece que houve algum problema efetivamente na avaliação da Sputnik ou não? A Anvisa funcionou conforme deve se funcionar nesse caso? Olha, até agora me parece que a Anvisa está fazendo um trabalho muito sério e muito aberta para conversa, para que o Instituto Gamaleya se posicione, traga os documentos. A Anvisa não tem interesse em reprovar a vacina. Ela tem interesse em fazer uma aprovação criteriosa, com os mesmos critérios, inclusive, que foram aplicados para a Coronavac, para a AstraZeneca. Então, eu tenho visto a postura da Anvisa como bastante criteriosa, cuidadosa, como deve ser uma agência regulatória que tem aí a saúde de 200 milhões de pessoas na mão, né? Então, eu fico bastante satisfeita de saber que a nossa agência regulatória é criteriosa, como ela deve ser. Os documentos que o Instituto Gamaleya ficou devendo para a Anvisa, eles estão todos no relatório da própria Anvisa, a definição do que ficou faltando, e a Anvisa foi muito clara. Então, o Gamaleya não entregou os dados brutos dos dados de fase 3. Qualquer vacina precisa entregar os dados brutos para eles refazerem a análise estatística que foi usada na eficácia. Então, muita gente me perguntou, mas eles não publicaram na Lancet? Então, a publicação científica não é a mesma coisa que a agência regulatória precisa receber. A publicação científica, ela é para a comunidade científica. É o Gamaleya falando para a gente, olha que legal que eu fiz, olha que legal minha vacina. E a comunidade científica vai avaliar o que ele fez de eficácia, o que ele fez de segurança, qual foi o desenho da vacina. Mas a gente não tem, na publicação da Lancet, o acesso aos dados brutos. E a agência regulatória precisa desses dados. Então, eles não enviaram. Precisa enviar. Eles também não enviaram o que eles consideram como definição de caso. Quando
quando a gente faz aquela análise de fase 3 de eficácia, precisa definir o que é um caso. O que foi considerado um caso para fazer aquela comparação entre o grupo que tomou vacina e o grupo que tomou placebo e fazer o cálculo da eficácia. Então, por exemplo, para a Coronavac, um caso era alguém que apresentasse pelo menos um sintoma de Covid e tivesse o diagnóstico confirmado por PCR. Para a Moderna, um caso era alguém que apresentasse 2 sintomas de Covid ou um sintoma mais grave, como febre ou falta de ar. Cada empresa tem o seu critério. E a Sputnik não mandou o critério para a Anvisa, então precisa mandar esse critério. A Anvisa também reclamou que faltavam alguns testes em animais e faltavam testes de toxicidade separados por idade, por faixa etária, para eles saberem, por exemplo, se a vacina teve algum problema em idosos ou se foi a mesma coisa. Os testes de resposta imune, de imunogenicidade, a empresa mandou, mas não mandou a validação dos testes. Então, a Anvisa também não tem como aprovar, porque está faltando uma parte. Ela pediu para eles mandarem. Então, tem muita coisa faltando, além da polêmica que se criou, que ficou, as mídias sociais ficaram em polvorosa, da história do vírus não replicante, do vírus replicante. Isso, para mim, nem é tão importante quanto o resto dos documentos que estão faltando. E ninguém está dando atenção para a quantidade de documentação faltante, que se fosse com a Coronavac ou com a AstraZeneca, ia estar todo mundo reclamando. Como assim vocês não mandaram? Então, é a mesma coisa. Eu não sei se o pessoal lembra, mas na Coronavac, a Anvisa também pediu para refazer os testes de imunogenicidade, porque não tinham gostado da validação. E a Coronavac teve que refazer e reenviar para a Anvisa. Então, isso é normal. Eles estão pedindo documentação como eles pediram para qualquer outro proponente. E a questão toda do vírus replicante e não replicante é o seguinte: o desenho da vacina da Sputnik é de uma vacina não replicante. E a Anvisa reclamou porque surgiu uma quantidade de vírus replicantes nas amostras finais que está acima do limite tolerado por padrões internacionais, que são os padrões da FDA e da Agência Europeia, que também são os padrões que a Anvisa adota. Então, a Anvisa falou, olha, a sua amostra está com o limite acima, está acima do limite permitido. É um pouco parecido com resíduo de agrotóxico, por exemplo, que a gente tem leis que definem a quantidade máxima de resíduo de agrotóxico que você pode ter nas frutas, por exemplo. Cada fruta tem um limite de resíduo de agrotóxico. E a Anvisa está dizendo, ó, você está acima do limite, tem que descer. Então, eles estão pedindo para a Sputnik para falar, ou vocês aumentam a qualidade e descem esse nível para um limite tolerável, ou vocês têm que me provar que o vírus replicante também é seguro, porque a documentação de segurança que vocês me enviaram é para o vírus não replicante. Então, se vocês querem que o vírus replicante fique ali, vocês têm que me mostrar que ele também é seguro, ou vocês tiram ele dali. E deixou muito claro que as portas estão abertas. Assim que essa documentação chegar, eles reavaliam. Bom, perfeito. Eu me lembro que durante o processo de avaliação da Coronavac, ficou claro que a Anvisa ela não se deixa levar por pressões políticas externas, né? Eu fiquei muito impressionado não só com a clareza das explicações, para alguém leigo como eu, ficou claro o que estava acontecendo, mas com a coragem das pessoas se colocarem de maneira muito correta. Agora, é estranho uma vacina que publicou em revistas científicas não entregar esses documentos, ou isso é parte de um processo? Não, isso é estranho, não tem por que eles não entregarem. Eles deviam estar correndo para juntar todos esses documentos e entregar para a Anvisa. Ficou faltando? Normal, mas vai lá, junta tudo e entrega. Então, essa resistência em entregar os documentos e essa guerra nas mídias sociais acusando a Anvisa, isso não é normal, não é. Sabe, você vê o Instituto Butantan, quando levou a bronca, ó, seu estudo de imunogenicidade está ruim, refaz isso aí, eles foram lá e refizeram, sabe, faz parte. E, então, isso é uma atitude normal da instituição, sabe,
não aceitou meu estudo, eles querem que eu refaço. Está faltando documento? Deixa eu buscar os documentos. Né? O interesse de todos nós não é que a vacina seja aprovada? Então, realmente, a gente fica sem entender a atitude da Sputnik nesse momento. Eu acho que isso foi o que mais me chocou, de ver, sabe, o handle oficial da Sputnik no Twitter acusando a Anvisa, e isso não é boa prática científica, isso é completamente desnecessário. É estranho. Isso tem a ver, não Natália, com a situação que a gente está hoje. Quer dizer, a política entra na prática científica a tal nível que qualquer pessoa, qualquer jornal, qualquer conta de Twitter pode se ver no direito de propor novas práticas pseudocientíficas em nome de ganhos políticos pontuais, não é? Exatamente. E a gente fica refém dessa guerra de narrativas que não ajuda em nada, aliás, piora. E as pessoas começam a ficar desconfiadas, começam a acreditar em tudo que é tipo de teoria da conspiração, que a Anvisa não quer aprovar, que existe um preconceito contra a vacina russa. E a atitude da Anvisa, para quem é da área, está muito clara. Eles estão cobrando documentos que estão faltando e estão cobrando uma postura de controle de qualidade. Eles não conseguiram nem inspecionar todas as fábricas na Rússia, porque não deixaram eles entrarem. Então, não é assim que funciona. A agência precisa inspecionar, ela precisa ver controle de qualidade, de esterilização, de purificação. Ela fez isso para a fábrica da AstraZeneca, fez isso para a Sinovac, foi até a China inspecionar as fábricas. Então, a Anvisa tem feito exatamente, tem dado o mesmo tratamento para todas as empresas proponentes, não tem realmente mostrado nenhum tipo de preferência política por uma ou por outra. Tem se mostrado uma agência técnica. E isso me deixa muito tranquila de saber que a nossa agência regulatória realmente funciona de maneira técnica. E para quem quiser, eu faço toda sexta-feira, às 5 da tarde, o Diário da Peste, no canal do Instituto Questão de Ciência, e amanhã o Gustavo Mendes vem conversar com a gente, o gerente de medicamentos, gerente geral de medicamentos da Anvisa, o doutor Gustavo Mendes, ele vem no Diário da Peste. É um sujeito seríssimo, né? Ele é muito sério, e eu convidei para o Diário, ele falou claro, porque daí a gente aproveita para tirar mais dúvidas das pessoas. Então, 5 horas da tarde, no canal, quem é com a gente. Legal. É interessante, né? Algumas pessoas aqui, você quer que ela diga que a Anvisa é parcial. A situação está muito tensionada, né? É como se só houvesse 2 pontos, o ponto que é contra a vacina e que é a favor da vacina. Você está otimista, Natália, com a CPI? Porque o que aconteceu agora, em que a situação virou um fla-flu de ciência versus anticiências, tem a ver com posições políticas e decisões políticas. O que você espera dessa CPI da Covid? Você acha que ela já está contaminada a priori ou que ela é importante para ser feita e para a gente descobrir o que aconteceu até agora efetivamente? Eu acho que ela vai ser importante, Michel, para trazer para escancarar os problemas de responsabilidade desse desgoverno que a gente tem no debate público. A gente, às vezes, fica muito também dentro da nossa bolha, achando que está todo mundo sabendo, todo mundo acompanhando, mas eu acho que isso ainda não dominou o debate público, que existe uma suspeita, que existe uma má condução no governo, que existe uma má condução no Ministério da Saúde, no Conselho Federal de Medicina, e eu acho que a CPI pode ajudar a trazer isso para o debate público, porque o Brasil inteiro vai acompanhar a CPI, e a gente vai ter mídia internacional acompanhando a CPI. Se ela vai ter um resultado político, eu não sei dizer. Eu realmente acho que você sabe dizer isso melhor do que eu, se tem um potencial para dar resultado político. Mas eu acho que o resultado na comunicação, ele pode ser já positivo, da gente realmente trazer isso para o debate público de uma maneira muito mais abrangente do que só pela grande mídia. Ou seja, que a CPI da Covid seja uma CPI com uma perspectiva pedagógica. Não é que as pessoas entendam.
Mas, assim, às vezes eu fico pensando, Natália, a gente está falando sobre incapacidade, a gente está falando sobre incompetência ou a gente está falando sobre uma perspectiva deliberada? Né? Porque em algum momento você falou sobre desgoverno. Né? Eu fico pensando que os erros, né? A gente vai avaliar, por exemplo, efetivamente o que aconteceu com a proposta da Pfizer, né? Lá atrás. A gente vai avaliar, por exemplo, o que aconteceu com a tentativa de boicote às outras vacinas, dentre elas a Coronavac. A gente vai ver o que aconteceu, por exemplo, na disputa entre estados e governo federal, que é uma disputa que ainda acontece sobre o não lockdown versus o lockdown, como se houvesse uma perspectiva de economia versus vida. Essas questões que eu apresentei aqui rapidamente, eu podia apresentar outras tantas, elas não são menos de incapacidade e de incompetência e mais de uma perspectiva política e ideológica clara? Sabe que isso, para mim, sempre foi a grande incógnita desse governo, Michel? Você conhece aquele ditado da navalha de Heinlein, que foi atribuída àquele escritor americano, Robert Heinlein, que ele falava que nunca atribua à malícia o que pode ser perfeitamente explicado pela estupidez. E eu sempre gostei muito desse ditado dele e fiquei pensando, será que o governo não é isso? Será que a gente não está atribuindo malícia a algo que poderia ser explicado só pela estupidez? Mas daí você olha o tamanho da estupidez e você se pergunta, será que alguém consegue ser tão estúpido assim o tempo todo? Então, eu realmente não sei. Eu nunca consegui bater o martelo do quanto é estupidez e o quanto é deliberado. Eu acho que eu não tenho experiência em ciência política suficiente para responder essa pergunta. E eu acho que, nesse sentido, a Covid deu a gente uma oportunidade de uma CPI que vai fazer com que a gente entenda até que ponto há perspectivas deliberadas e há incompetência num sentido quase... Né? A pergunta é, vamos ter uma CPI do genocídio ou vamos ter uma CPI da incompetência? Eu acho que é essa a pergunta, você não acha? Exato. E eu acho que realmente, para mim, ainda é uma pergunta. Talvez a CPI até sirva para tentar trazer um pouco de luz nesse sentido, né? O que a gente está realmente investigando? Né? Ao pé da letra é incompetência, é irresponsabilidade. A gente está investigando quem tem responsabilidade no quê pelos atos cometidos. Agora, a gente tem condição de investigar intenção, Michel? Eu não sei. Eu acho que a gente só consegue investigar responsabilidade. Eu não sei se a gente consegue investigar intenção e dizer o cara fez porque ele é uma anta ou ele fez porque ele fez de propósito. Foi deliberado, tinha uma agenda por trás. Eu não sei dizer isso. Eu acho que daí realmente você sabe melhor do que eu. Tem tribunais anteriores na história que foram possíveis avaliar a vontade da destruição e não somente a destruição em si, né? Sim. Por exemplo, a ideia do jacaré é uma ideia importante, né? Eu não vou comprar vacinas porque depois um cara vira jacaré e tal. Aqui tem uma dimensão que pode ser analisada, né? Vamos ver. Mas eu acho que é importante a gente entender o que aconteceu de fato. Ao contrário do que o governo avaliou no início, as vacinas são a resposta mais avançada para a pandemia. Eu pego aqui 3 exemplos. Canadá, a Grã-Bretanha, que estava numa situação muito grave, e Israel, que também chegou numa situação muito grave, hoje com cerca de 80% da população adulta vacinada, superou-se a pandemia. Não é isso? Com certeza, as vacinas, elas sempre foram consideradas a melhor estratégia para doenças causadas por vírus, para viroses. A gente tem É muito difícil a gente ter remédio bom para vírus, antivirais. A gente conta nos dedos as viroses que a gente controla com remédios. Uma delas é a AIDS, que a gente tem um bom coquetel, mas lembrando que não cura, controla. Mas controla muito bem, o coquetel é muito bom. Aí a gente tem remédios para quê? Para herpes, para citomegalovírus, para hepatite C. Eu estou tentando lembrar se tem mais algum, acho que eu esqueci de algum. Mas são poucos vírus para os quais a gente realmente tem medicamento que funciona. Agora, vacinas a gente tem para um monte de doença.
doenças. A gente tem para sarampo, cachumba, rubéola, catapora, pólio. A gente tem um monte de doenças causadas por vírus que a gente controlou com vacinas. E um monte de doenças que a gente não conseguiu controlar, nem com vacinas, nem com remédio, como dengue, febre amarela, zika, chikungunya. Essas são doenças que daqui a pouco a gente vai ter para dengue. A gente tem uma vacina para dengue já da Sanofi, mas não é grande coisa. Logo a gente vai ter a nossa do Butantan, que é bem melhor. Mas essas outras doenças ainda ficam... tá terminando já. É que com a pandemia acabou parando tudo, mas estava terminando a fase clínica da vacina de dengue do Butantan. E então as vacinas sempre foram a grande aposta da humanidade para doenças causadas por vírus. Veja o caso da varíola, que foi a única doença que a gente erradicou até hoje, é uma virose, e não foi fácil erradicar a varíola. Foram 10 anos de campanha global, conduzida pela Organização Mundial de Saúde, até realmente conseguir erradicar. A pólio foi outra virose que a gente quase conseguiu, mas ainda sobraram alguns países na África que tiveram mais dificuldade e a gente ainda não conseguiu eliminar a pólio. Mas então é vacina. A gente sabe que vacina é a solução e a gente deu sorte até de que fazer vacinas para a Covid-19 não se mostrou tão difícil. Fazer vacina para AIDS, por exemplo, a gente não conseguiu até hoje. A gente teve sorte, a gente usou várias tecnologias diferentes e todas deram certo para a Covid-19. A gente tem vacina de vírus inativado, a gente tem vacina de proteína, a gente tem vacina de RNA e todas elas funcionam. Então, nesse sentido, acho que a gente se deu bem. A gente tem vacinas e as vacinas são boas. E teremos uma vacina brasileira em breve, do Butantan? Olha, a Butanvac, ela não é exatamente uma vacina brasileira naquele sentido que sei lá por que também que as pessoas valorizam tanto, que tinha que ser 100% nacional. Eu acho muito legal ter parcerias internacionais e me orgulha muito que o Instituto Butantan tenha feito uma parceria com o Mount Sinai nos Estados Unidos. Então, eu acho muito bacana a parceria e é uma vacina que vai nos dar muita autonomia, porque ela já está licenciada para o Butantan, e ela vai ser produzida aqui em ovo, que é uma expertise do Butantan, fazer vacina em ovo. A gente já faz a vacina da gripe assim. A gente precisa de alguma cultura de células para replicar o vírus. E fazer isso em ovo é algo que o Butantan tem muita experiência em fazer. Então, uma grande sacada. Eu acho que para o ano que vem a gente deve ter notícias dessa vacina, ela vai nos trazer autonomia de produção. E tem algumas outras que estão em desenvolvimento e que também são promissoras. Tem o projeto do professor Célio Silva na USP Ribeirão, que também já está bem avançado na fase pré-clínica e logo ele deve começar a fase clínica, mas são vacinas para o futuro, não são para emergência agora. São vacinas, para um planejamento de longo prazo, porque esse vírus não vai a lugar nenhum, ele vai ficar com a gente muito tempo, então ter vacinas nossas com autonomia de produção vai ser importante daqui a 2 anos. Ou seja, a tradição do Brasil de desenvolvimento de vacina e de vacinação está retornando, apesar dos programas para que isso não ocorresse. Havia um projeto, voltando ao tema sobre incompetência ou prática deliberada, de que o Brasil se tornasse dependente das vacinas, e aí eu não estou falando sobre vacina brasileira ou não, mas a capacidade de produção tecnológica, a capacidade de produção intelectual, ela parecia estar desaparecendo do Brasil, e agora parece que ela retorna, não é isso? Eu acho que a capacidade intelectual, ela nunca desapareceu, até por colaborar... A não ser que as pessoas saiam do país, sim. Até por colaborar num laboratório de vacinas, eu sei a capacidade intelectual que a gente tem, mas a fuga de cérebros é real. No meu laboratório mesmo, o chefe de laboratório empurrou esse ano e no ano passado vários pós-docs, os melhores pós-docs, ele mandou para os Estados Unidos, mandou para a Europa, porque eram jovens que não tinham futuro aqui.
E ele não queria que esses jovens ficassem aqui sem ganhar bolsa, sem conseguir estudar, sem conseguir trabalhar. Então, ele encaminhou mesmo. E isso acontece, isso é real. A gente tem uma fuga de cérebros, mas a gente ainda tem muita gente boa. E eu acho que, para ter uma visão um pouco mais otimista, quem sabe, com essa conscientização nacional de como é importante a gente ter autonomia de produção e de desenvolvimento, a gente consegue, não nesse governo, que nesse não tem esperança nenhuma, mas num próximo governo ter um investimento mais maciço em ciência nacional e recuperar essa nossa tradição de sermos um grande desenvolvedor e um produtor de vacinas. Mas eu acho que isso realmente requer uma mudança de mentalidade que nesse governo eu não enxergo. Ao contrário. Algumas perguntas, Natália. Rob Soares, o que muda os outros órgãos reguladores terem aprovado a Sputnik V no caso de outros países? E tem algum sentido isso ou não é importante? Não tem sentido. Eu acho que isso é uma dúvida muito pertinente e muito comum. Mas a gente tem que lembrar que os países que aprovaram, eles não têm uma tradição regulatória tão rigorosa e tão criteriosa quanto a Anvisa, quanto a FDA, quanto a Agência Europeia. E estamos todos desesperados. Então, é natural que a gente abaixe a régua. O que a Anvisa está dizendo é que eu não vou abaixar tanto assim. Né? Mas outros países, no desespero e sem a tradição, sem a equipe técnica tão preparada quanto a gente tem na Anvisa, podem ter sim baixado mais essa régua e falando, cara, traz o que tiver, porque a gente está no desespero. Eu acho compreensível, mas eu prefiro que a gente confie na nossa agência Anvisa, que é criteriosa, porque, infelizmente, quando a gente abaixa muito a régua, a gente aumenta o risco de alguma coisa dar errado. E se alguma coisa dar errado em vacina, o estrago é tão grande, porque o estrago não é só para essa vacina, abala a confiança em vacinas como um todo. As pessoas acabam deixando de se vacinar para outras doenças porque elas ficam com medo de vacinas, não dessa vacina. Claro. Então, o estrago, quando acontece qualquer tipo de acidente mundial com vacinas, a repercussão que isso tem no sentimento, né, na hesitação vacinal, no medo que as pessoas têm, né, no movimento anti-vacinas, essa repercussão é muito forte. Então, eu acho que a Anvisa está certa em ser criteriosa, porque as repercussões disso podem ser desastrosas. Claro. O próprio Rob Soares pergunta o que você acha da vacinação invertida como aconteceu na Indonésia. Você acha que o nosso cenário seria diferente, ou seja, que os jovens fossem vacinados antes do que os públicos mais afetados pela doença? Olha, eu gosto da distribuição dos grupos prioritários por idade e por risco de exposição, porque eu acho que eles são uma distribuição muito racional. Como que a gente fez esses grupos prioritários? São as pessoas que têm mais risco de contrair a doença, que estão muito expostos, por isso os profissionais de saúde, e aquelas pessoas que, ao contrair a doença, têm mais chance de morrer. Então, eu acho que faz sentido que eles sejam vacinados primeiro. E daí, nesse caso, estou falando dos idosos, né? Dessa pirâmide que a gente está fazendo de descer por idade. É uma estratégia boa, é uma estratégia que funciona e que os jovens precisam se proteger, então, de outra maneira. E eu acho que esse é o gargalo do Brasil. A gente está vacinando os idosos, mas a gente não está fazendo campanhas informativas para que os jovens não aglomerem, para que eles usem máscara, para que eles tenham acesso às máscaras adequadas. Por exemplo, a população que precisa sair para trabalhar, a gente precisa ter um programa de distribuição de máscaras profissionais, de máscaras PFF2, para o transporte público, para quem precisa trabalhar.
A gente sabe que a gente tem um problema muito sério no Brasil de desigualdade social e que essa coisa de fica em casa não se aplica para muita gente. E então a gente precisa dar as condições mínimas de proteção para as pessoas que precisam sair para trabalhar. E para as pessoas que não precisam, a gente precisa fazer a conscientização necessária, nem que a gente tenha que martelar na cabeça deles que eles não podem fazer festinha. Então, a gente precisa educar os nossos jovens, os que podem ficar em casa, para que fiquem em casa, e os que não podem, a gente precisa amparar com outras medidas de proteção até que as vacinas cheguem neles. E a gente não está fazendo isso. Claro. Tem algumas perguntas aqui sobre a comparação com a gripe espanhola. Se há possibilidade, estou aqui falando que a gripe espanhola desapareceu, etc. e tal. Se há possibilidade de acontecer a mesma coisa com a gripe espanhola. A gripe espanhola não desapareceu, não é, Natália? Ela passou por um processo de transformação e explica o que aconteceu e quais são as possibilidades em relação ao corona. O vírus da gripe espanhola é um vírus influenza. E o vírus influenza, ele sofre mutações em uma velocidade muito maior do que o coronavírus e ele também se recombina. Então, tem várias modalidades. Por isso que a gente fala sempre nas letras, né? A gente fala, olha aí, a gripe H1N1, H3N1, H5N1. A gente tem combinações dessas duas proteínas, a hemaglutinina e a neuraminidase, que são as proteínas do influenza, e a maneira como elas se recombinam dá esses números diferentes e são vírus diferentes. Por isso que, inclusive, a gente faz a vacina da gripe todo ano, ela é uma vacina diferente, porque a gente tem que ver quais são as linhagens que estão circulando naquele ano para a gente colocar na vacina. Então, a gripe, ela continua com a gente, né? A gente tem a vacinação para a gripe todo ano e todo ano a gente tem que adaptar. Se a pergunta é, isso vai acontecer também com a Covid-19? A resposta é, não sei. Pode ser que sim. Ele não é um vírus que muta tanto quanto o da gripe e ele não tem essa recombinação. Mas ele pode sofrer mutações e a gente está vendo que ele tem aí uma habilidade de sofrer mutações que escapam de vacinas e pode ser que a gente tenha que redesenhar essas vacinas periodicamente. Eu não sei se vai ser uma vez por ano igual da gripe, se vai ser uma vez a cada 2 anos, a cada 5, se a gente vai ter que revacinar para dar sempre um reforço no sistema imune, porque o vírus ainda vai estar circulando, então se a gente vai ter que revacinar todo ano. São coisas que a gente vai realmente ter as respostas com o tempo. É cedo para dizer, mas pode ser que precise fazer isso sim. Legal. Natália, vamos que vamos. A gente vai se encontrar várias vezes ainda, provavelmente. Eu agradeço muito. Só queria avisar que no dia 6/5 a gente vai ter autoconsciência para tempos de incerteza com Regina Gianetti, no dia 6/5. E vamos esperar os resultados. Vamos ver o que está acontecendo e acompanhem os canais da Natália Pasternak para vocês ficarem bem informados. Amanhã, né? É amanhã que vai ter o encontro com o gerente da Anvisa. Amanhã no Diário da Peste, no canal do IQC, às 5 da tarde. E o Diário da Peste acontece toda sexta-feira às 5. Então, quem quiser, a gente está sempre lá esclarecendo sobre a pandemia. Eu estou assistindo. Obrigado, Natália. E obrigado a todos pela participação. Até logo. Obrigada a todos que assistiram. Obrigada, Michel. A gente com certeza se encontra. Tchau, gente. Valeu, tchau. Pode.